A mineração no Brasil começa logo após o descobrimento. Na época colonial, em 1520, já se extraía ouro do subsolo brasileiro, e a corte portuguesa se apressava em editar ordenações que lhe garantissem a posse de todo o vil metal encontrado. Após a independência, a Constituição de 1891 garantiu os direitos aos donos da mina e da terra onde o ouro era encontrado. Mas a produção, que chegou a 300 toneladas por ano em séculos passados, não chegava nem a terça parte disso no final do século XIX. Nesta época, os Estados Unidos e a Europa já exploravam uma liga de ferro e carbono para a produção do aço. Só aí o Brasil passa a valorizar as reservas de ferro no estado de Minas Gerais. Em 1909, os ingleses compram todas as reservas de minério de ferro de Minas Gerais e criam uma empresa de capital inglês. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, pós-Revolução de 30, ele encampa as reservas de ferro, nacionalizando a empresa, e assina o Decreto-Lei nº 4.352, que cria a Companhia Vale do Rio Doce em 1º de junho de 1942. A criação da Vale contou com a colaboração dos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra, obtida no contexto da aproximação do Brasil com as potências aliadas na Segunda Grande Guerra, que necessitavam que o Brasil fornecesse minérios para suas indústrias. No pós-guerra, a Vale passa a fornecer minério para a reconstrução do Japão. E enquanto o país asiático se converte em uma grande potência econômica mundial, a Vale se torna uma grande mineradora. Entre os anos de 1969 e 1979, a Vale se consolida como a maior exportadora de minérios de ferro do mundo. Nossas imensas reservas, o que corresponde à cifra de 150 bilhões de dólares. Em 31 de julho de 1967, Breno dos Santos, geólogo da US Steel, descobre a mina de Carajás em um pouso de helicóptero. Após duras e complexas negociações, Eliezer Batista, presidente da Vale à época, consegue tornar a companhia a sócia majoritária do complexo. A Serra dos Carajás é uma grande província mineralógica que contém a maior reserva mundial de minérios de ferro de alto teor, além de grandes reservas de manganês, cobre, ouro e minérios raros. Para a exploração em Carajás, foi criada uma grande infraestrutura que incluiu a usina hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás-Itaqui e o porto Ponto da Madeira, em Itaqui, no Maranhão. Permitirá o escoamento anual de 15 milhões de toneladas do minério da região. A inauguração da estrada de ferro Ponto da Madeira Itaqui aconteceu em 1985, pelo então presidente militar João Batista Figueiredo. Nos anos 90, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente e, seguindo as tendências da política neoliberal, implanta o programa de desestatização. A privatização mais emblemática foi a da Companhia Vale do Rio Doce, em 1997. A reação da sociedade ao leilão é rumorosa. Em ato público realizado na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, o senador Darcy Ribeiro protestou contra a venda do que chamou de a mãe das indústrias do Brasil. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. Mas apesar de todas as manifestações e tentativas judiciais de se barrar o leilão, a empresa foi arrematada pelo Consórcio Brasil, liderado pela CSN e que incluía fundos de pensão. Venho aqui em nome dos movimentos sociais, e em particular do MST e do povo brasileiro, denunciar
que a Vale do Rio Doce é uma fraude desde o seu nascimento. Antes ela era a empresa nossa. Aí no governo Fernando Henrique Cardoso privatizaram de uma forma fraudulenta, porque ela valia 100 bilhões de reais contabilmente marcado, independente das reservas, e o governo Fernando Henrique entregou para o capital internacional por 2 bilhões e 400. Roubaram a Vale do Rio Doce do povo brasileiro. Deputados, inclusive, entraram na justiça pedindo anulação do leilão. Já em segunda instância, aqui no Tribunal Regional Federal de Brasília, o leilão foi anulado. E essa decisão da juíza está ainda pendente na justiça até hoje, 10 anos depois. E ninguém sabe por que o processo não anda. Porque a decisão de segundo grau já era que o leilão foi completamente fraudulento. Ainda em 1997, a Vale é beneficiada pela Lei Candir, que isenta de impostos a exportação de produtos semi-elaborados. A Lei Candir entrou em vigor em 13 de setembro de 1996 e isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. Essa lei causou perdas importantes na arrecadação de impostos estaduais. O estado do Pará, por exemplo, deixou de arrecadar em ICMS uma montanha de dinheiro. Só entre 1996 e 2013 deixou de arrecadar mais de 20 bilhões só da Vale. No dia 18 de maio de 2013, André Almeida, ex-funcionário do Departamento de Segurança Empresarial da Vale, entrou com uma representação contra a empresa no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Uma infinidade de e-mails, planilhas, fotos, vídeos e notas fiscais foram apresentados por ele como evidências do que a Vale fez. A infiltração em movimentos sociais, o pagamento de propinas a funcionários públicos da Polícia Federal e de órgãos da Justiça em São Paulo, com o objetivo de obter informações para investigações internas, quebra de sigilo bancário, acesso ilícito a informações reservadas da Receita Federal e do sistema InfoSeg, grampos telefônicos e dossiês de políticos, representantes de movimentos sociais e jornalistas. Em audiência pública realizada em 24 de outubro de 2013, explica como começou a espionagem da Vale. Desde a década de 80, quando os projetos de alumínio e de Carajás começaram a engrandecer mais a empresa. E várias pessoas, vários integrantes das Forças Armadas foram contratados para fazer parte da segurança patrimonial, encabeçando um ex-cadete da Força Aérea e um sargento do Exército, que começaram a formar seu círculo pessoal e contratando empresas de vigilância no Pará que também faziam o serviço de infiltração. E outras denúncias que eu informei. A partir da década de 90 começou a engrandecer essa área. Trouxeram mais gente do seu círculo pessoal, passaram a fazer ações de relacionamento com órgãos de segurança pública, ou seja, dando dinheiro para a polícia, principalmente. E também foi criada uma área de serviços especiais, ligada diretamente à auditoria, ou seja, acima do presidente. Essa parte de serviços especiais fazia o acompanhamento de fraudes dentro da empresa. E utilizava esses métodos ilegais, imorais e antiéticos para conseguir atingir as suas metas. A Vale desenvolveu novas metodologias para espionagem e infiltração nos movimentos. Em 2008, criou até uma sigla interna, MPSI,
movimentos políticos, sociais e indígenas, que tinha como subproduto o monitoramento de lideranças, a antecipação de ações, a descoberta de planejamentos de atos e representações, os famosos infiltrados pagos pela Vale para fazer jogo duplo. Os movimentos mais vigiados foram o MST, Rede Justiça nos Trilhos e o movimento Xingu Vivo. No caso especial do MST, eles seguiram sistematicamente as lideranças da região. E depois, como que num conluio entre o Poder Judiciário e os seus serviços de inteligência, quando houve um movimento popular que mais de 5 mil pessoas pararam os trilhos da Vale, lá em Paropebas, para exigir direitos, entre eles de ter proteção da estrada, que ocorre tantos acidentes, a Vale teve a petulância de entrar na justiça com 2 processos. Um em Marabá, contra as lideranças do MST que eles já tinham mapeado, e entrou com um processo cobrando 50 milhões de reais por prejuízo. E outro processo entrou contra mim. Eu moro em São Paulo, não tenho nada a ver com o trem da Vale. Uma das páginas mais sangrentas da história do MST no Pará foi o massacre de Eldorado dos Carajás. Uma marcha pacífica, com mais de 1.000 trabalhadores rurais, organizada pelo movimento, percorria uma rodovia de Parauapebas a Marabá, em 17 de abril de 1996, quando foram encurralados pela polícia na curva do S. Assim começou um massacre premeditado, realizado para dar uma lição naqueles vagabundos vindos do Maranhão, como expressaram os policiais nos autos dos processos. Os policiais saíram dos quartéis sem identificação nas fardas, com armamento pesado e balas verdadeiras. Segundo o processo, a Vale do Rio Doce financiou a operação, cobrindo todos os gastos, porque o protesto do Sem Terra na rodovia atrapalhava a circulação de seus caminhões de minério e de valores. Então, o que aconteceu? O pelotão que chegou, comandado pelo Coronel Pantoja, ele já chegou atirando e já atingiu algumas pessoas, e inclusive entre elas o Mudim, o Amâncio, que caiu ali mesmo. Então o pessoal recuou, mas quando viu que alguns companheiros já estavam feridos, ficaram para trás, entre eles o Mudim caído, o Amâncio, eles resolveram então se reunirem com pedaços de pau que tinha na mão e ir para cima da polícia para forçar um recuo da polícia, para então resgatar o corpo daqueles que ficaram feridos para trás. A polícia não poupa ninguém, investe em cima de mulheres, crianças e até da imprensa. Repórter! Para, eu sou repórter! Socorro, para! Para! 19 trabalhadores sem terra do MST foram brutalmente assassinados no massacre. Nos autos dos processos, a Vale aparece como a financiadora do massacre, pois arcou com todos os custos para que as tropas da polícia militar pudessem chegar até o local. Na verdade, o que houve foi o seguinte: a Companhia Vale do Rio Doce manteve um contrato escuso com a PM. Nesse contrato escuso, os coronéis ganhariam tanto, os capitães tanto, os tenentes tanto, os sargentos tanto e os soldados tanto, para dar segurança aos carros de transporte de valores da Companhia Vale do Rio Doce. Quando os sem terras fecharam lá, parece que tinham 2 ou 3 carros que necessitavam passar por lá. E a Vale do Rio Doce sempre teve acesso ao governo, esse negócio todo. Então, ele falou assim: olha, estou impedindo a nossa passagem aí, pô, vê se tu dá um jeito aí. Aí foi que mandaram a ordem para o Pantoja. Então é assim que a Vale do Rio Doce, ao invés de agir com pistoleiro, como fazem os grandes fazendeiros, ela age com polícia militar, ela age tendo o controle do governo do Estado. Então, você não pode dizer que ela é criminosa nesse sentido restrito
da palavra. Você pode dizer que ela tem uma atuação extremamente danosa em função da manipulação de interesses mais poderosos. Durante já a gestão do presidente Murilo, foi mandado infiltrar, isso sem o meu conhecimento, só soube depois quando fui pagar a conta, de um elemento infiltrado em Açailândia, no movimento Justiça nos Trilhos. Isso foi novo, já durante a gestão atual. Em momentos de estar em reunião no Ministério Público Federal, com comunidade que é impactada pela Vale, chegar a pessoas que nem a comunidade nem a gente conhecia, com gravador, com celular na mão, né? Então, essa é uma situação que a gente vivenciou e que a gente desconfiou que ali eram pessoas que estavam sendo enviadas para gravar a conversa, né? E a quem interessaria gravar uma conversa de uma comunidade impactada, né, pela Vale com o procurador? A Vale sabe quem o incomoda, ou aquele grupo de pessoas que o incomoda. E para esse grupo de pessoas que incomoda, ela sabe exatamente o que fazer. É privar de possibilidade de vida social a essas pessoas, seja pela infiltração, né? Seja pelas ameaças veladas, né? Seja pela militarização próximo aos assentamentos, seja pelo financiamento das empresas de segurança para fazerem verdadeiras rondas nas vicinais que passam dentro dos assentamentos, ou em torno do assentamento. E ela sabe exatamente quem deva matar. Ou ela sabe quem ela precisa desmoralizar a tal ponto de que qualquer assassinato qualquer assassinato lhe serve. Ao ponto de dizer, olha, esse realmente é criar um juízo na sociedade de que esse grupo de indivíduo ou esse indivíduo realmente precisava morrer porque ele estava impedindo o progresso. E você se enquadra nesses indivíduos que para Vale precisavam morrer? Tudo que nós escolhemos até agora nos leva a crer que sim, não só eu, mas outros tantos militantes sociais do Pará e da Amazônia, mais precisamente aonde a Vale tem algum tipo de projeto estratégico. Foi muito importante o ano de 2013 para que estratégias de espionagem de empresas em relação a movimentos de resistência também viessem à tona. Em fevereiro de 2013, durante a reunião de planejamento do movimento Xingu Vivo para Sempre, né, que faz a resistência à hidrelétrica de Belo Monte, empreendimento que tem a participação acionária da Vale, um espião pago pelo consórcio construtor de Belo Monte é pego com uma caneta que estava filmando a reunião. Ele então é descoberto e dá uma declaração, um depoimento, na qual ele revela um esquema na qual ele era pago, um salário de R$5.000 aproximadamente, pago pelo consórcio construtor de Belo Monte, e a partir disso ele entregava as informações para o consórcio que os repassava à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O detalhe é que esse sujeito que foi identificado como espião era um sujeito que era conhecido pela principal liderança do movimento, que é a Antônia Mello, desde criança, então era uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? O que torna muito mais, digamos, fácil, permite o acesso da pessoa, do espião, torna a infiltração mais fácil, né? Tá lá, meu nome tá lá, né? Como espionagem. Então você, além de você sofrer os problemas, ainda é criminalizado pela Vale. Tem pessoas atrás de ti 24 horas para saber para onde tu vai, o que tu está fazendo e tudo mais. Então, entendeu? Quer dizer, não basta a ditadura que esse Estado brasileiro sobre a população agora permite que as empresas também possam fiscalizar as pessoas. Quer dizer, você perde a privacidade. Então é outro problema sério que nós vivemos nessa região. E não deve ser só aqui na região, deve ser em todo lugar que a Vale atua, né, com esse processo.
As infiltrações em movimentos sociais eram realizadas por intermédio de uma empresa de segurança especializada. A Network era responsável pela espionagem e infiltração de pessoas nos movimentos sociais e atuava principalmente na região de Carajás. Recebia de acordo com o trabalho mensal solicitado pela Vale. E segundo notas fiscais entregues ao Ministério Público por André Almeida, a empresa de segurança chegou a faturar mais de R$300 mil num único mês. Mas lá no caso da Serra da Piedade, um dos nossos, das pessoas que participavam, que era advogada, ela recebeu um aviso que se ela não parasse naquele momento, a família iria ter um assassinato na família. Ela precisou fazer uma viagem para fora do Brasil só um tempo, porque a ameaça chegou para ela muito consistente. Além da luta pela terra e os conflitos por uma nova cidade, por uma cidade que caiba todo mundo, né? Mas se tem conflito mineral, e nós temos conflito mineral, se pudéssemos dizer quem ocasiona esse conflito mineral, não há outra definição, é a Vale. Segundo denúncia de André Almeida, além da espionagem nos movimentos, a Vale espionava os próprios funcionários e seus terceirizados, mais lucro com a indústria da justa causa. Frisar a ação contra os funcionários e os terceirizados, que é essa indústria da fraude, não só sobre os movimentos sociais. Então a gente tinha lá as escutas telefônicas, que eu mesmo apliquei pelo menos 2, a invasão de computadores sem a notificação ao empregado, tendo acesso e divulgando material particular, incluindo fotos, as câmeras ocultas que eram colocadas sem o funcionário saber, o levantamento através do InfoSeg dos antecedentes criminais dos trabalhadores. Isso também eram feitos quase 1.000 por mês, principalmente em Minas Gerais, onde 11% do total dos trabalhadores terceirizados que eram pesquisados tinham algum antecedente e eram cerceados de trabalhar na Vale. Fora outros dados sigilosos, como o imposto de renda e as infiltrações e dossiês de políticos e de blogueiros, como eu cito ali o Décio Sá. A prepotência da Vale é tão grande que até funcionários afastados pelo INSS eram investigados. Fora grampo telefônico em funcionários afastados pelo INSS, ou seja, se era uma fraude no INSS, por que essa fraude não era passada para a Previdência? Status. Um dos casos mais emblemáticos é de um funcionário da empresa afastado por problemas no joelho. A Vale contratou serviços de segurança para investigá-lo quando descobriu que ele estava andando de bicicleta e montando uma empresa de equipamentos para bicicletas. Mas se houve fraude, quem deveria investigar? Não seria o próprio INSS? Além de todas as denúncias entregues ao Ministério Público pelo ex-funcionário sobre espionagem, documentos como lista de processos de parceiros envolvidos em utilização de trabalho escravo e trabalho infantil também vieram à tona, principalmente trabalhadores que laboram na produção de carvão e nas guzeiras que produzem o ferro gusa. Então o Estado, não fiscaliza a Vale deita e rola no Estado do Pará. Além de grandes lucros, é a grande destruição promovida aqui. Uma quantidade enorme de pessoas morreram atropeladas pelos trens da Vale nas regiões dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Pará. Para que não responda a processos na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Vale induz familiares para que as ocorrências sejam feitas como acidente. Dessa forma, o culpado é sempre a vítima. A maioria dos boletins descreve as vítimas fatais como suicidas ou usuários de drogas e álcool, que se deitaram e adormeceram na linha do trem. Assim, isenta-se dos processos e das indenizações. No ano passado, recebemos uma denúncia de que o trem tinha matado um adolescente de 13 anos.
Então nós fomos chamados, me dirigi para a comunidade com a equipe e lá encontramos a família, já mais ou menos 8 dias após o acontecido. O adolescente foi atropelado pelo trem quando fazia uma travessia para ir para a casa de um colega. Quando as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente, ainda encontraram o ajudante de lanterneiro, Márcio Antônio Nunes, 46 anos, com vida. Durante cerca de 1 hora, as equipes de resgate tentaram de tudo para a retirada do rapaz, preso debaixo das rodas de uma locomotiva carregada com 80 toneladas de minério de ferro. Então, infelizmente, ele faleceu. De acordo com o maquinista, a locomotiva da mineradora Vale saiu da estação João Paulo, na mina Cauê, por volta de 10 da noite desta segunda-feira e seguia sentido Laboreô. Próximo à passagem de nível da Vila Amélia, deparou com um homem deitado na linha férrea. Ainda segundo o maquinista, diversas vezes o sinal de alerta e freios foram acionados, mas ele acabou atropelando o homem. A vítima foi arrastada por cerca de 70 metros até que a locomotiva parasse completamente. Pois é difícil falar de direitos humanos aqui nessa casa sem lembrar das crianças que estão neste exato momento fazendo carvão para alimentar as siderúrgicas de Marabá, que neste exato momento estão vendendo bala, laranja, água e outra infinidade de coisas para ter a sua subsistência. A infância não foi inventada nesse território, companheiros. Com a construção do bilionário projeto Ferro Carajás S11D da Vale, que dobrará a exploração mineral na Serra de Carajás, as populações de 27 municípios cortadas pela estrada de ferro Carajás sofrem com sua duplicação e outras comunidades sofrem graves impactos, como traumáticas remoções. E nós chegamos nos vilarejos, gente, as casas com uma letra encarnada na porta. Todas as casas que tinham aquela letra encarnada na porta ia sair todo mundo. Foi 10 mil famílias que saíram de lá para dar essa rua. Quando nós entramos lá, as famílias choravam, abraçando o padre, nos abraçando, para onde nós vamos. Tirar nós daqui é como arrancar o nosso filho, o nosso bofe e botar para morrer muito longe. Chorando a gente não aguentava. E é difícil também falar de direitos humanos sem imaginar que neste exato momento, sem esperar conclusão de cálculos, sem esperar conclusão de pesquisa, há indígenas quilombolas sem terras, trabalhadores sendo expulsos de suas terras, à bala, com os cães do Estado mostrando seus dentes, usando da cordial covardia de sempre. Em 24 de setembro de 2013, a presidente Dilma Rousseff fez duras críticas ao monitoramento de segurança do governo americano. Indignada por ter arquivos da Petrobras e telefonemas e e-mails do governo monitorados pela Agência de Segurança Americana. Dilma defendeu regras internacionais que limitem a espionagem da rede mundial de computadores e foi dura nas suas críticas. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. Mas embora nossa presidente tenha feito duras críticas à espionagem dos Estados Unidos, à interceptação de informações do governo e empresas brasileiras, os processos contra a Vale por espionagem e violação de direitos, denunciados em maio de 2013, caminham para o arquivamento. A Vale não sofreu nenhuma condenação pelas atividades imorais, ilegais e antiéticas que praticou com espionagem. Mas os movimentos de resistência têm mostrado união na luta, e com a criação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração,
Centenas de movimentos passaram a lutar de forma nacional contra as violações de direitos praticadas não só pela Vale, mas por diversas mineradoras que atuam no país. O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração foi, no último período, a iniciativa mais importante e criativa para enfrentar a mineração em nível nacional. Se antes as lutas contra as mineradoras eram muito em nível local, com pouca capacidade de articulação nacional e sinergia entre as diferentes lutas, o comitê permitiu que essas mais diferentes lutas, movimentos, organizações, pesquisadores se encontrassem com um objetivo comum de defender os territórios frente à mineração, e o êxito tem sido gigantesco, assim. Os movimentos sociais, apesar da espionagem, continuam fazendo resistência às violações de direitos e à mineração predatória no nosso país. Eles têm medo da gente. Eles sabem que o poder, de fato, está com a gente. Somos milhões. E esse salto de qualidade que a gente está dando com o movimento nacional e com essa movimentação internacional provoca muito mais medo ainda. Porque aí não seremos uma Palmares, não seremos um município de Porteirinha, não seremos um estado. Seremos trabalhadores contra a mineração predatória na América Latina e no mundo. E nós aqui, como representantes dos movimentos sociais, queremos deixar claro para vocês, nós vamos lutar dia, noite, outro dia de novo, noite, todos os dias. Para garantir os direitos das pessoas que são afetadas pela mineração. Mas mais além disso, nós vamos lutar todos os dias incansavelmente até que um dia a Vale seja reestatizada e que os responsáveis pelo leilão fraudulento vão pra cadeia.